Olá, amigos. Prazer estar com vocês hoje. É um momento bastante importante. O nosso primeiro de uma série de podcasts que estaremos realizando dentro do projeto da Ação em Rede, uma iniciativa da AGEF, Agência de Fomento Empresarial, com a TV Diário. Prazer muito grande estar aqui com vocês. A partir de hoje, periodicamente estaremos nos reunidos com alguns associados das empresas que fazem parte da AGEF, para falar um pouco dessas empresas, do propósito delas na sociedade, da contribuição delas. E, obviamente, será um prazer estar lidando com esses amigos aí. Hoje, como primeiro, né, a Roganas, do nosso amigo Adriano e do Júlio. O Adriano, que é o presidente para a América do Sul, o Júlio, que é diretor industrial. Prazer grande. Obrigado, vocês serem os pioneiros mais uma vez. Muito o Adriano, que é um dos fundadores da AGEF, sempre dando incentivador também, dando essa contribuição. Adriano, primeiramente queria te agradecer, não só você como o Júlio, prazer enorme estar aqui com vocês, e vamos bater um papo um pouco sobre a Roganas aí. Legal. Vamos lá? Bora. O que você me fala da Roganas aí? Conta um pouco da história dela para nós. Um pouco da história dela? Bom, é uma empresa de 226 anos. Então a gente quer crer que alguma coisa certa a gente tem feito, né? Porque são poucas empresas que podem comemorar mais de 2 séculos de existência. Mas a Roganas começou, e acho que isso é uma realidade que a gente vai cada vez mais se conscientizando, né? A renovação dos negócios, como perpetuar as empresas passa por reinventar os negócios. Então, a Roganas começou lá no sul da Suécia, quando nem território da Suécia era ainda, aliás, né? Com uma atividade de mineração de carvão, para você ter uma ideia. Então, pense que se fosse uma empresa que pretendesse se manter relevante por 226 anos, sem dúvida, seguramente não era minerando carvão que nós estávamos hoje, né? Verdade, que é exatamente o que aconteceu. Então, durante o primeiro século, a gente se dedicou praticamente a isso, e aí então passou a trabalhar com argila, e eram cerâmicos de alto desempenho, na verdade, mas essa argila era parte do que se obtinha na mineração do carvão. Era um problema com o qual a Roganas lidava, separando a mineração do carvão dessa argila que atrapalhava o processo. O carvão era usado para energia. Para energia, exatamente. Né? A Europa, de maneira geral, precisa disso. Hoje usa aquecimento, para caldeiras a vapor, para trens, inclusive, naquela época. Então, você, no processo de lidar com essa argila que eles encontravam naquele terreno difícil de trabalhar, passaram então a beneficiar aquele material até o ponto de que se tornou o negócio principal da empresa e deixaram muito rapidamente o negócio de mineração de carvão. A cultura inútil, a grande maioria das manilhas de esgoto da Europa foram produzidas pela Roganas lá final do século de 1800, mais ou menos, né? Então, teve toda essa trajetória e a gente de fato passou a se dedicar aos pós-metálicos nesse último século, vamos dizer assim. A Roganas começou com isso em 1940, mais ou menos, e foi parte também de beneficiar um material que nós encontrávamos na mineração desta argila de propriedades cerâmicas especiais. Então, em trabalhando essa argila para conformar, para dar tratamento térmico, a gente identificava que as propriedades do metal contido naquela argila eram super relevantes. Que interessante, hein? E na separação dos dois, a Roganas falou, mas o que eu vou fazer com esse pó? Né? Não havia um mercado para ferro, para aço em pó. E a gente obtinha um material de altíssima pureza. Então, a Roganas foi a precursora desse nicho que é a metalurgia do pó. Estima-se que menos de 1% de todo o metal movimentado no mundo seja na forma de pó. Então, a Roganas foi quem, a partir de lidar com esse coproduto da sua operação extrativista de uma argila com propriedades para cerâmicos de alto desempenho, acabou criando esse material e desde então a gente se dedica ao quê? A buscar desenvolver aplicações que consumam os pós metálicos. Porque na época, quando começamos a produzir isso, vai fazer o que com esse pó metálico? Sem dúvida. Então, existe um braço muito forte da companhia que atua junto de clientes dos nossos clientes,
para ajudá-los exatamente a desenvolver aplicações para a metalurgia do pó. Então, essa é a nossa missão. A gente, desde então, 1940, dedica-se exclusivamente a isso. A Höganäs, rapidamente, quando percebeu que tinha um mercado para ser explorado, em função das vantagens desse... Era pioneira nesse sentido. Fomos nós que criamos, né? E empresas concorrentes seguiram esse movimento, e foi muito importante, porque quando você está num movimento de convencer o mercado a adotar uma tecnologia nova, sobretudo numa época em que você não tinha a velocidade de comunicação que você tem hoje, com essas coisas e tal, é preciso que você tenha... transmite segurança para o potencial comprador quando você tem mais de 1, 2, 3 players a quem você pode recorrer. Ninguém quer adotar uma tecnologia que depende de um único fabricante. Então, foi importante que nós tivéssemos concorrentes competentes que se estabelecessem, que tivessem desenvolvido os produtos, que tivessem melhorado aquilo que a Höganäs criou, acompanhado parte desse processo, porque isso efetivamente criou um mercado. Né? Embora a gente fale, é menos de 1% do metal movimentado no mundo, mas é um segmento de nicho específico, muito específico. Mas mesmo assim, os volumes são bastante significativos. Né? E que tem contribuições para setores importantes. Né? Até hoje é curioso. É um setor com poucos players, e que, embora sejam empresas independentes, concorrentes, elas se ajudam muito. Ao ponto de que, se, por exemplo, um incidente qualquer para uma fábrica de pó metálico em qualquer lugar do mundo, os concorrentes correm para ajudar, não por oportunismo, né? Então aquele cara não vai poder fornecer, não. Mas é porque uma ruptura na cadeia de valor daquela fábrica pode colocar em xeque a credibilidade de todo um setor. Puxa, que então os bacana concorrentes isso, hein? se unem para dizer assim, não, como é que eu posso ajudar? E há um processo de um acordo de fio de bigode, a gente até diz, né? De fornecer aquilo quase que a custo para a empresa. Eu não forneço para o cliente daquela empresa com problema. Eu forneço para que ela forneça de maneira transparente. Para que ela não desabasteça o cliente dela, né? Para a cadeia de valor, aquele incidente é transparente. Nós já tivemos incidentes assim, e felizmente foi muito menos vezes do que os nossos concorrentes, então a gente quase sempre corre para ajudar, mas é parte do que é a união em torno desse setor, que é um nicho. Putz, né? é muito bacana, é um fair play aí interessante isso. Né? Bom, aí avançando, nós passamos a nos dedicar então só aos pós-metálicos na época, quase 100 anos atrás, mas a Höganäs só começou a trabalhar a expansão mundial, né, fora da Europa, no final dos anos 80, e aí isso aconteceu principalmente indo para a Ásia, que já era um continente muito prometido, então houve expansão para o Japão, para a Índia, mesmo para a China, onde a gente rapidamente aprendeu que não poderia produzir pó metálico, porque hoje isso ainda é um problema, mas é muito menor. Só que há 30 anos atrás, o respeito dos chineses por propriedade intelectual era zero. Caramba. Então, nós compramos uma grande siderúrgica que foi transformada para a metalurgia do pó lá, e em 3 anos nós tínhamos trocado todo o nosso efetivo 4 vezes. Caramba. E com isso criamos 10 concorrentes em 3 anos. Caramba. 10 concorrentes. A China hoje é o mercado onde nós temos mais concorrentes, parte deles criados nessa época. Então nós decidimos fechar a Operação Fabril lá, e hoje todo o pó metálico vendido na China é importado. E mesmo com material importado, nós ainda somos líderes de mercados lá. Caramba. Tem um trabalho de desenvolvimento muito forte como eu falei, com o cliente do nosso cliente, que é valorizado demais pelo nosso cliente. Então, mesmo num lugar competitivo como a China, com tantos players competentes como existem lá, a gente consegue manter uma liderança porque faz um trabalho de desenvolver a aplicação, de criar demanda, né? Existe um reconhecimento de qualidade, né? Um bom atendimento que a Höganäs preserva. A gente investe muito em P&D. Né? Aliás, voltando então novamente, para as Américas, a Höganäs veio em 1999, quando no mesmo ano que comprou uma planta nos Estados Unidos, comprou aqui a Belgo, que então estava aqui em César de Souza. Belgo brasileira. Belgo brasileira. Bem lembrado, não confunda-se com a Belgo mineira. E a Belgo brasileira fazia o quê? Fazia pó metálico também ou não? Sim. Foi curioso, né? Já havia uma cooperação tecnológica. Mas era uma empresa nacional. E fazia pó de alumínio também. Pó de alumínio também. Pó de alumínio e pó de ferro. Mas ali eles faziam pó de alumínio e pó de ferro. Tinha pó de cobre também, se não estou errado. Alguém me falou outro dia, depois a gente pode falar um pouco, foi o CFO de vocês, o Eurípides. Ah, sim. Tive a oportunidade de estar no evento com ele, e ele me falou não de uma pastilha, mas é uma pastilha de pó metálico que a indústria de alumínio aplica para a dureza das latas de alumínio, né? É isso? Olha, o Eurípides me deu uma aula ali sobre pó metálico. É verdade. De novo, né, quando a gente então avança nas diferentes aplicações dos pós metálicos, a gente tem uma brincadeira
nossa lá que a gente diz que está presente do pão ao avião. Sim. Mas a gente entende que nosso produto não é um produto de consumo, ele é um produto intermediário para a fabricação de outros bens. Então, é mais ou menos como uma BASF. Você não entra numa loja para comprar um produto, procurando por um produto BASF. Mas a BASF produz um químico, produz um componente essencial para a fabricação de uma tinta, para a fabricação de um polímero, para a fabricação de uma cola, enfim. Né? E, Adriano, e é impressionante, eu vejo no dia a dia, na própria AGEF, não vou chamar de ignorância, que acho que é um termo bastante agressivo, mas a falta de um conhecimento mais aprofundado das oportunidades que tem com o uso de pó metálico, né? A gente comecei contando que é um nicho, né? Esse ramo em que a gente atua. Então, na essência, a gente comercializa commodities e não tem tanta escala. Então, você não faz um trabalho de divulgação de massa. Eu fiz uma associação agora à BASF, mas a BASF faz muito trabalho de divulgação de massa porque tem escala, porque tem penetração, que consegue acampar. Diferente do pó de ferro. Mas eu vejo, às vezes, as empresas, de maneira geral, principalmente na área de pós-venda, que tem um item aí que tem um desgaste mais acentuado pela utilização e tudo mais, e tentam aplicar alguns reforços soldando uma peça em cima da outra. Às vezes por falta do conhecimento que pode aplicar. Por falta de um conhecimento que talvez um pó metálico, um revestimento... Mas você sabe que eu tenho formação em mecânica, engenheiro mecânico, e na universidade você percebe ainda que a divulgação pela metalurgia do pó é muito pequena, né? Ainda não existe uma grade tão específica. Eu falei que na China nós contribuímos para criar 10 empresas fabricantes de pó metálico concorrentes da Höganäs lá no final dos anos 80. Agora, a China tem universidades de metalurgia do pó, forma engenheiros da metalurgia do pó. Faz com que isso demande todos os anos. Então, você tem uma força de trabalho competente lá. Hoje, a gente, aqui, quando muito, tem uma cadeira da aula de materiais. A própria Höganäs tenta fazer isso, né? Com penetração maior, cooperando com o Senai, cooperando com algumas federais, para poder fazer com que aquilo seja mais do que uma aula, para que seja pelo menos uma matéria. Mas, mesmo assim, quando eu falo de universidades de metalurgia do pó, comparativamente, você percebe que a gente ainda tem bastante coisa para construir, do ponto de vista de compartilhar conhecimento, de fazer com que essa tecnologia esteja no menu de opções dos engenheiros quando estão concebendo um componente novo, por exemplo. Sem dúvida. Porque nós percebemos que às vezes é pela falta do conhecimento em si, não porque a aplicação não pode ser realizada. Mas aí eu acho que a gente também tem um pouquinho de... Esse podcast, o público aqui é bastante eclético, né? Sim. Você tem aí desde de executivos, empresários, engenheiros, o jovem, não importa, né? É um público bastante eclético. E o que eu observo é que muitas vezes a própria indústria ela tem uma dificuldade na estruturação e definição do produto dela. Infelizmente, muitas vezes ele leva em consideração muito o custo que ela vai comercializar aquele produto. E muitas vezes o uso de um pó metálico, não que ele seja caro, mas pode encarecer o produto. Não se faz o cálculo do que a contrapartida de um material mais resistente. Primeiro na decisão do que é mais barato ali. A gente costuma dizer que... Um produto com boa qualidade. Sem dúvida. Como eu falei, né? O nosso esforço está em trabalhar com, muitas vezes, o cliente do nosso cliente, lá na frente, para ajudá-lo a compreender os benefícios do pó metálico. E aí a gente, então, entra um pouco para falar o que a gente faz com o pó metálico. Eu também, quando fui chamado para trabalhar na Höganäs, nunca tinha ouvido falar, né? Então, e fiquei encantado. A gente brinca que do pão ao avião, a gente tem sempre uma contribuição. Então, eu brinco do pão porque, não sei se você sabe, mas por determinação do Ministério da Saúde, toda a farinha de trigo é enriquecida com ferro. E foi uma medida determinada para erradicar a anemia, né, lá no final dos anos 90, mais ou menos. E durante muito tempo a Höganäs foi a única fornecedora do elemento ferroso homologada para esse tipo de aplicação. Incrível. Então, nós comendo pão francês todos os dias, temos ali uma pitadinha, literalmente, de ferro da Höganäs. E ao embarcar num automóvel, teu carro seguramente lá fora, que eu bati o olho, aquele é um carro que tem de 10 a 12 quilos de componentes que usam pó metálico, né? Pó de ferro. Eletrodomésticos, compressores herméticos de ar-condicionado, refrigeradores.
todo tipo de ferramenta elétrica manual, seja uma furadeira, uma parafusadeira, uma lixadeira. São ferramentas que têm componentes de geometria complexa e cuja fabricação em escala é muito mais interessante com o pó metálico, com a metalurgia do pó. Então, a gente está presente, como eu brinco, né, do pão ao avião, porque de fato tem um esforço muito grande para converter e desenvolver aplicações que possam se beneficiar do pó metálico. Então, quando você compara uma tecnologia convencional com a metalurgia do pó, ela quase sempre vai ser intrinsecamente mais sustentável. E hoje a gente fala disso e se tornou uma espécie de mantra de toda a indústria, né? Perseguir as metas de ESG, mas a metalurgia do pó começou viabilizando-se porque ela é mais sustentável. A gente parte, por exemplo, de uma matéria-prima que é sucata. Sim. Então, essa era uma pergunta que eu ia fazer. A matéria-prima disso... Nós somos uma grande recicladora. Aí você fala, mas tudo bem, uma Gerdau também é. É verdade. Agora, a gente parte de um produto que não usa liga elementar. Mas você com a Gerdau, vocês são concorrentes? Não. Não, de maneira nenhuma. Como eu falei, nós exploramos um nicho da metalurgia, que é essa metalurgia do pó. Né? Perfeito. Então, a atividade da Gerdau não tem nenhuma relação com a nossa. O processo de fabricação é similar pelo forno elétrico a arco que nós temos lá, né? Mas o produto final são produtos diferentes. Mas né? ela também, a matéria-prima dela também é a sucata. Também é sucata. Né? Então, a gente não imagina isso, mas a sucata é um estudo à parte, né? Em termos de análise de negócio, né? O negócio de vocês... É uma cadeia de valor. A venda é muito importante, mas a compra ela é fundamental. Né? É verdade. Aliás, quando eu entrei na Roganas, eu durante bastante tempo me dediquei a compras e a vendas. Porque aquilo está tão intimamente ligado na realização do resultado. Né? Se você compra bem, você vende bem. O ferro é dos elementos metálicos, aquele de menor valor agregado. Sim. Então, eu não tenho muito espaço para fazer manobras ali. A gente sempre precisou comprar muito bem para poder repassar o mínimo de impacto para o mercado, manter a tecnologia competitiva e garantir que a nossa Nós não adicionamos nenhum elemento de liga, né? Só carbono de controle, nenhum elemento. Então, no produto fundido não é. E você, dentro do teu processo produtivo, você tem vários tipos de pó, é isso? Sim. Que você pode falar. Então. São diferentes tipos de qualidade, né? O mesmo tipo de pó com granulometria. Com diferentes aplicações, obviamente. Diferentes aplicações. Isso. Mas está ligada, muito vinculada à limpeza química, a quantidade de controle químico que nós temos no produto. Mas você é seletivo na compra da sucata? Exatamente. Tá. Ele que dá, a sucata que dá para nós, então, a referência de É curioso, pó final, você né? fez agora pouca comparação com a Gerdau, né? Mas, embora nós dois consumamos sucata, a gente consome sucatas completamente diferentes, né? Sucatas completamente diferentes? Por exemplo, a gente tem diferentes tipos de pós metálicos que correspondem a propriedades físico-químicas muito específicas. Né? Então, você imagina que um produto para consumo humano, como é o caso do nutriente para alimento, não vai ser feito de sucata. Porque ali você tem, por mais limpa que ela seja, por mais pura que ela seja, ela vai sempre arrastar traços de metais pesados, que a gente não tolera consumir. Tá. Então, esse é um produto que se faz de origem mineral, por exemplo. Perfeito. Né? Então, esse é um pó de altíssima pureza, que eu importo, não fabrico aqui. Mas, quando você pensa nos pós metálicos que a gente faz a partir da sucata, a gente persegue um produto de altíssima pureza. Tá. Então, você fala, como é que você controla isso trabalhando com um material que é resíduo? Então, tem todo um cuidado para controlar a entrada, o recebimento de material, para que a gente alcance as propriedades desejadas. Quanto mais contaminado ele tiver na entrada, mais complexo vai ser o refino. E muitas vezes a gente nem consegue refinar. Né? Alguns elementos químicos a gente não consegue tirar. Agora, em linhas gerais, quem é o seu maior consumidor de pó metálico hoje? É a indústria automobilística? Podemos falar que hoje 50%. Sim, depois, o que vem? Olha, indústria automobilística, porque você imagina que no automóvel você tem uma quantidade grande de componentes e uma escala grande. 10, 12 quilos, um carro um pouco maior, mas o carro típico brasileiro vai ter de 5 a 7 quilos. E esse pó vai em que componente do carro? Vai em componentes predominantemente de suspensão, motor e transmissão.
predominantemente. De forma sinterizada, né? De forma sinterizada. Também tem freios, é verdade, Freio, onde se usa bastante, mas essas são as aplicações predominantes, né? Sistemas de suspensão, amortecedores consomem bastante componentes sintetizados. Seria pela resistência do material ou não? Geometria. Então, quando você tem componentes de geometria complexa, imagina uma engrenagem. Puxa. E para você poder fazer os dentes daquela engrenagem, você precisa fazer aquilo por usinagem. Tem uma perda muito grande. Né? Estima-se que, por exemplo, um componente usinado tenha, em média, um aproveitamento de 60% a 70% de material. O aproveitamento médio de material de um componente feito a partir da metalurgia do pó chega a 98%. Né? Então, você tem uma perda muito pequena de material. Imagina você fazer, outro dia alguém fez uma associação, achei interessante, né? Porque você parte da metalurgia do pó e, dentre as vantagens, você tem a liberdade de combinar os elementos de liga necessários na escala que for preciso. Então, você imagina uma mistura de bolo, sim, em que você parte da farinha, você acrescenta o fermento, você acrescenta, seja lá, o chocolate, ou seja o que for, e você mistura aquilo e você vai colocar numa forma. Então, a metalurgia do pó é essencialmente isso. Você tem uma mistura seca de diferentes pós com as ligas combinadas para alcançar as propriedades mecânicas que você deseja, deposita aquilo numa forma, que é compactado para facilitar, e quando você leva um bolinho no forno, você está sinterizando, porque você está aglomerando aquelas partículas, né? Tem uma resistência mecânica muito similar do que um material e o produto usinado. E o sinterizado vai ser a mesma coisa. Você leva depois de compactado e de colocado, depositado numa forma que tenha o formato que você deseja, você leva aquilo para um tratamento térmico para alcançar as propriedades mecânicas que você deseja. Então, resumidamente, foi uma maneira você gostou da associação? Fantástica. Vamos fazer um bolo. Cada vez que você fizer muffin, você vai lembrar de mim. O pó de ferro vai estar lá. Vai estar lá na farinha. Mas são curiosidades e, como você disse, né, não há um conhecimento muito amplo porque a gente se comunica com setores muito específicos. Então, quem consome o nosso produto, eu vou dar um outro exemplo de curiosidade, né? Todo bolinho de aniversário tem aquelas velas estrelinha e tal, né? Pode reparar que aquilo é um arame com um revestimento de pó metálico. E quando você queima aquilo e faz aquela estrelinha, parte do efeito... Aquela tinta de imã, né? Que pinta a parede e você cola... No próximo aniversário eu vou lembrar. Você vai lembrar da Roganas. Eu estou dando exemplo de aplicações muito peculiares, mas quando eu falo do segmento alimentício, da vela estrela... Aliás, um cliente chama vela estelar, não estou fazendo propaganda, mas ele é o líder de fabricar essas velas estrelinha, né? E são aplicações curiosas que fazem a gente se conectar com o produto no dia a dia, porque fora isso você não vê onde é que está a Roganas, né? Então, quando muito vê na velinha de aniversário. É verdade. Mas tem aplicações bastante peculiares, né? Até para indústria de cosméticos, onde as mulheres aplicam isso no esmalte, né? Esmalte de unha, que depois com ímãs preparados para aquilo dá efeitos de metalização no esmalte, que brilha. Então, tem algumas aplicações bastante peculiares, mas aquilo que realmente mantém essa fábrica funcionando é o setor automotivo, é o setor de metalurgia. Você lembrou agora há pouco de aplicações de soldagem, esse também é um carro-chefe importante para nós. E tem um setor em que a gente tem investido muito para expandir também, Cláudio, porque se conecta com o momento que estão vivendo as empresas, né? A consciência pela economia circular é algo que tem feito as empresas fazer conta. Agora há pouco você falava assim, às vezes é difícil você convencer o comprador a pagar mais caro pelo pó metálico como rota alternativa de fabricação de um componente. Mas isso está mudando. As empresas têm percebido que você depender de metais que são disponíveis em regiões de conflito ou que exploram mão de obra infantil, não é mais tolerado. Sem dúvida. E você precisa buscar mais do que um produto de custo baixo, você precisa buscar um produto de menor custo total. E aí você está referindo-se naturalmente ao retorno que ele te dá, com produtividade, com segurança, com disponibilidade de equipamento para você não precisar de redundância. Então, um dos setores em que a gente tem mais investido é o setor de metalização. Então, você imagina que para você ter uma peça que resista a determinadas condições de operação, pode ser temperatura, pode ser impacto, pode ser corrosão, abrasão, você parte de ligas metálicas bastante sofisticadas e que custam também mais por isso. Às vezes você não precisa de toda aquela peça forjada, fundida,
numa liga muito cara. Você pode partir de um metal base e aplicar uma camada fina de revestimento sobre aquele componente para que ele resista ou para que ele alcance aquelas propriedades mecânicas. E esse é o princípio da metalização. Muitos setores que são intensos em desgaste, mineração, o setor agrícola aqui no Brasil é referência mundial de desenvolvimento tecnológico já, tem adotado a metalização como forma de estender a vida útil dos seus equipamentos. É uma maneira extremamente inteligente para isso, né? Um dos setores pioneiros, por incrível que pareça, porque você pode pensar, puxa, mas isso é confiável? Um dos setores pioneiros nisso é o setor da aviação. O setor da aviação foi um dos primeiros que passou a revestir os blades das turbinas, né, que são as pás dos turbofanes, com um pó metálico, pó de titânio, porque você imagina a abrasão daquelas lâminas em contato com o ar durante longas viagens. Você tem todo tipo de desgaste. Você tem temperatura elevada, você tem a velocidade do vento, você tem mudança de temperatura. Então, são lâminas feitas num aço convencional e revestidas por um pó de altíssima pureza de titânio, que dá a propriedade de resistência que você precisa para aquilo estender a vida de serviço. E dentro de um período de programação, de manutenção programada, elas são retiradas e revestidas novamente. Não se substitui esses blades se eles não estiverem avariados, né? Então você vê que um setor que preza pela confiabilidade foi um dos pioneiros a adotar essa tecnologia. E, obviamente, no final do dia, você dá uma contribuição fantástica em termos de sustentabilidade. Sem dúvida. Né? Não tem dúvida. O ciclo de vida do produto, né? Então, nós sempre dizemos que a metalurgia do pó é uma tecnologia que, por definição, ela é mais sustentável sempre que ela se propõe a substituir alguma outra. Até porque, por ser mais caro, comparativamente quilo por quilo, né, você não consegue defender a viabilidade econômica de outra forma. Ou a gente consegue ter um rendimento melhor de material, consegue oferecer uma redução total de custo operacional, ou a tecnologia não é viável. E a consciência da indústria, dos negócios, com a responsabilidade da economia circular, da sustentabilidade, tem contribuído para que a gente cresça nesses setores, né? A gente, por exemplo, montou uma joint venture em Piracicaba com uma empresa brasileira há quase 10 anos atrás para desenvolver o mercado de metalização a laser. Sim. Nesses 10 anos, ou levou 10 anos, para que nós pudéssemos contabilizar o desenvolvimento de outras 10 empresas, não 10 empresas, mas outros 10 equipamentos semelhantes ao que nós temos lá. Ou seja, o mercado levou 10 anos para adquirir, instalar e operar 10 equipamentos semelhantes ao nosso para metalizar a laser, que era um mercado que então não existia. Deste ano até o final de 2024, haverá outros 15 equipamentos em operação. Então, veja a velocidade da transformação dos negócios, que foi o que eu comecei o meu discurso, né? Levou 100 anos para a gente sair do negócio de carvão, ficamos outros quase 40, 50 no negócio de cerâmicos e hoje eu não digo para você que nós vamos sair do negócio de pós-metálicos, pelo contrário, nós temos explorado nichos desse setor em que a gente, de fato, navega com bastante tranquilidade para aproveitar um momento de transformação dos negócios, né? Pega a mobilidade eletrificada, por exemplo, né? Nós temos uma tecnologia que permite você reduzir sensivelmente o tamanho de motores elétricos de indução, por exemplo, e manter a mesma densidade, ou, aliás, aumentar substancialmente a densidade de potência. Então, nós cooperamos do ponto de vista de tecnologia, tanto com a academia, quanto com fabricantes de exposição mundial de motores elétricos. E um case que a gente tem explorado você consegue reduzir um motor de 1.500 quilos, 1.490 quilos, para um motor de 51 quilos, com os mesmos 220 kW de potência. Eu te mostrei esse exemplo essa foto. Dia, né? Adriano, eu acho bastante interessante, lembrando aos ouvintes, mais uma vez, estamos aqui com o Adriano e o Júlio. Adriano, que é o presidente da Höganäs. Certíssimo, Höganäs. A Höganäs, para a América do Sul, e o Júlio, que é diretor industrial. E é um papo muito interessante. E acho que a Höganäs, ela realmente, toda essa introdução, ela é extremamente importante para as pessoas entenderem isso. Antes de falar um pouco mais sobre outros assuntos, sustentabilidade, capital humano e tudo mais, eu acho que vale a pena, ao mesmo tempo,
que eu acho que o grande desafio de vocês, e como você falou, essa velocidade de conscientização dessas demandas todas, mas ao mesmo tempo você também tem os impactos, né? E a sua capacidade, do ponto de vista de negócio, de se reestruturar, se reinventar. A eletrificação é uma delas. Eu queria que você falasse um pouco isso, quais são os impactos negativos da eletrificação e quais são, obviamente, as oportunidades que, ao mesmo tempo, ela gera no ambiente de negócio para vocês. Eu comentava que as empresas têm precisado se reinventar cada vez mais rápido. Né? Então, incrível. E ninguém escapou dessa história. Não tem como. Né? Não tem como. A tecnologia, o acesso e a velocidade de comunicação tem, de fato, promovido isso. Né? É curioso como não se defende mais patentes inovadoras e protege-se as 7 chaves. Abre-se esses códigos porque é a mesma pensamento que norteou o estímulo a concorrentes da Höganäs há 100 anos atrás. Né? Ou seja, quanto mais desenvolvedores de uma determinada tecnologia você tiver, mais chances ela tem de se consolidar, de se tornar referência no mercado. Sem dúvida. Então, se amanhã todos os carros fossem elétricos, do dia para a noite, nós deixaríamos de ter 40% do mercado que nós temos hoje total, mais ou menos, que é bastante significativo. Bastante significativo. Então, é lógico, isso se nós estivéssemos deitados em berço esplêndido, mas tem todo um trabalho para você, que a gente já faz há bastante tempo, inclusive, né, de adquirir e desenvolver tecnologia, e nós temos hoje uma condição de contribuir para isso, viabilizando, como eu contei agora há pouco aqui, a introdução da tecnologia de motores elétricos em tamanho tão menor que ela vai permitir que você explore isso com scooters, com bicicletas, com veículos e, lógico, com muito menos peso, você tem menor demanda de carga de energia. A gente sabe que as baterias elétricas fazem parte dessa restrição que ainda está sendo desenvolvida. Ainda é um desafio, pelos engenheiros, né? Exatamente. Então, você tem uma tecnologia que o mercado possa considerar para transformar essa base de mobilidade térmica, né, a combustão, por uma mobilidade elétrica. Para nós é importante também porque tem condições da gente dobrar o tamanho do mercado que a gente tem hoje. Então, se não fazemos nada, perdemos 40%. Mas se emplacamos com essa tecnologia, se ela de fato é reconhecida como a preferida pelo mercado, nós dobramos o mercado que nós conhecemos hoje. E, de novo, a Höganäs não tem interesse de fazer isso sozinha. Nós temos contribuído, inclusive, com concorrentes, participando de fóruns acadêmicos, que é para poder difundir isso. Ah, mas e se você não vender o seu polo metálico? Não tem problema, porque aí é sobre você criar mercado e a gente vai concorrer. A gente confia na nossa competência. Então, essa velocidade de transformação tem, de fato, alcançado todas as nossas áreas de negócio. Eu estou falando de desenvolvimento de aplicações, mas a gente fala também de capital humano. Você agora há pouco tocou nesse assunto. Incrível. Aqui. Como as gerações que vêm novas têm um papel fundamental para contribuir com a cultura da organização, por exemplo, e ajudar a gente nesse processo de transformação dos negócios. Eu não posso presumir que as pessoas muito experientes e que estão lá conosco há mais tempo e que são muito importantes para fazer essa pivotagem vão conseguir fazer isso sozinho. Então a gente precisa nutrir um ambiente de diversidade, precisa se conectar com o que essas gerações novas têm de ambições e de prioridades. Não tem dado certo. Não é fácil, mas a gente tem buscado fazer isso dar certo. Nós diminuímos muito a nossa rotatividade e eu acho que em parte graças a tentar entender como essa dinâmica funciona. Né? Dando oportunidade, né, para as pessoas poderem Eu acho que, assim, a gente analisa, é difícil até você ponderar um pouco os prós e contras, mas, sem dúvida nenhuma, a pandemia foi impactante na vida das pessoas, né, de uma forma negativa, mas do ponto de vista dessa pressão e a velocidade com que as oportunidades vão se fazendo necessárias, né? Verdade. É inacreditável isso. Recentemente, num bate-papo informal com você comentou comigo, e nós como bons brasileiros, né, muitas vezes a gente tem dificuldade porque as empresas multinacionais, todo o nascimento de novas tecnologias e produtos se dão na matriz, né?
Então, o desafio do... Quase todas. Quase todas, mas é um desafio maior ainda do executivo no Brasil trabalhar para que a sua ideia seja referendada e validada do ponto de vista internacional. Tem um esforço para a gente vender as nossas ideias lá para fora, eu preciso admitir. Mas eu também gosto muito de valorizar isso na Höganäs, porque a gente só reconhece quando perde. Então, nós temos uma autonomia muito grande aqui, o que dá, então, liberdade para a gente propor ideias, para perseguir desenvolvimento, para criar produtos. A Höganäs pensa global, mas age muito localmente, né? A gente tem linhas de produtos aqui, relacionamentos de negócios que são, embora a gente esteja presente no mundo inteiro, são peculiares apenas do Brasil. E você, no primeiro momento, poderia dizer, mas o pessoal reconhece, valoriza isso? Sim. Você agora há pouco lembrou dessas pastilhas que a gente... Só nós temos isso. Só nós temos isso no mundo inteiro. Só nós produzimos... Desde que seja um bom negócio... Mas nasceu aqui no Brasil essa demanda? Na verdade, essa é uma técnica que outras empresas usam mundo afora também. Bom, resumidamente falando... Assim, sim. O alumínio é muito mole, é isso? Você precisa conferir resistência mecânica. Você imagina que se não... Ele tem uma... Essa resistência... Ela é muito bem calculada, porque se por um lado a lata de alumínio ela precisa ser resistente, ao mesmo tempo você amassa ela também. Então não tem a dose certa. A diluição do ferro lá no Blank, né? Ela é suficientemente, ela recebe uma quantidade de elemento ferroso, e aí tem as complexidades da metalurgia, né? Mas você imagina que o ponto de fusão do alumínio é muito mais baixo do que o ponto de fusão do aço. Então é um balanço de massas. E esse alumínio ele é 100% reciclável, né? Absolutamente. A indústria de latas de alumínio hoje, basicamente... Tanto é que cada cliente nosso tem uma especificação da quantidade de alumínio e ferro para que tenha essa diluição. Depende muito de quanto ele consegue consumir de material reciclável. Então, é lógico que a gente comemora quanto mais recicla-se de latas de alumínio, como pessoas da sociedade civil. Sem dúvida. Mas a gente lamenta, porque quanto mais se recicla, menos do nosso produto mesmo reciclável, aí você não aplica mais. Aí ele já não porque ele já vem com aquele conteúdo de liga. Então você não precisa... É feito ainda um pequeno aporte para correção do elemento final. Mas nosso material acaba sendo consumido quando parte do alumínio primário. Né? Então, quanto menos alumínio primário se consome... Ele vai sempre vir com a mesma quantidade de ferro também. Então, o cálculo acaba sendo praticamente o mesmo, né, para todos os... Mas, então, a gente tem muita autonomia para desenvolver, para criar. Eu acho que isso também é parte de um atrativo para essas gerações que a gente tem tentado, com as quais a gente tem tentado se conectar. Sem dúvida. Né? Então, por que um jovem gostaria de trabalhar numa empresa como a nossa? A gente, no ano passado, lançou também um programa de trainees que foi pioneiro no grupo. E, lógico, né, as primeiras reações quase sempre são de estranheza. Mas, vocês querem trazer um pessoal que vai ficar durante 18 meses rodando a empresa inteira? Precisa de 3? Faz com um só, já que é para tentar. Falo, não, quem tem um não tem nenhum. Né? E eu quero entender as formas dessas pessoas pensarem diferentes e como é que elas... Cada uma delas vai ter uma maneira de se conectar com as nossas áreas. E essa é uma experiência que está completando hoje 12 meses. O grupo acabou achando tão legal que reproduziu, respeitando as nuances legais e culturais dos lugares onde a gente opera, mas reproduziu a partir daqui. E está muito conectado com entender o que move essa geração de gente que vem com ideias novas, que tem uma velocidade diferente e que ajuda a educar nosso próprio corpo também, que é tão importante para promover essa transformação. Júlio mesmo hoje hospeda, vou chamar assim, 2 desses colegas que se juntaram a nós como trainees, um deles já efetivo e promovido o segundo sendo posso admitir que efetivado agora. Foi um sucesso, viu? Mas olha, Adriano, eu vou falar para você uma coisa. Eu conheço você há 3 anos, 4 anos, talvez no máximo. E honestamente falando, aprendi a admirar você quando a gente teve um primeiro contato. Eu tive a oportunidade também de ser dirigente de RH, de lidar com a comunidade e, infelizmente, aprendi às duras penas o quão importante é você participar da comunidade que você atua. Eu acho que hoje, das associadas da AGEF, eu acho que a Höganäs é uma das que mais investe na comunidade. Você talvez não teria a necessidade de fortalecimento da marca,
porque não é um bem de consumo. Verdade. Primariamente falando. Mas você faz questão de investir na marca e nessa contribuição com a sociedade. Ou por iniciativas de patrocínios de projetos esportivos, que vocês têm o time de basquete já há alguns anos, ou nas estruturas de obras artísticas que você patrocinou. Você tem inúmeras iniciativas. Eu acho que peguei uma vez um slide seu de exemplo, que você tinha, acho que mais de 40 fornecedores locais na cidade. Você sempre lembra disso, é verdade. Lembro. Mesmo eu acabei fazendo aquilo de uma forma... dando prioridade, mesmo no Dia das Mulheres, né? eu me lembro que você deu esse exemplo, acho que era o Dia das Mulheres, alguma coisa do tipo, e vieram você ali com umas alternativas de brindes para comprar, você falou, tem alguma coisa que é de alguma empresa mogiana, eu quero perto. Comprar aqui de Mogi. E nós fomos na Vult na época. Na Vult, eu me lembro exatamente disso. Coisa do Boticário, pelo amor de Deus, os caras estão aqui atrás, vai lá. É isso aí. E isso, o quão é importante isso? Porque, novamente, você faz com que o dinheiro circule dentro da cidade. Lógico. E isso tem uma importância bastante significativa. Por outro lado, num ambiente tão não agressivo, talvez não seja o termo correto, mas um pouco mais quente do que o É uma indústria de base, é uma indústria de base. Eu me lembro não, você tem uma profissional que é a tua gerente de produção, como é o nome dela? Bruna. A Bruna. Tem 1,50 m. E é gerente de produção comanda um exército masculino lá, cara. E ó como comanda. Pô, não tem exemplo de inclusão maior do que essa daí, né? E diversidade, coisas desse tipo aí. Então, realmente, as políticas e práticas que você usa no ambiente social e de capital humano são muito valorosas. A gente observa isso nos detalhes, na preocupação que vocês têm, na política que você tenta estruturar. E, obviamente, que isso faz com que a Roganas tenha visibilidade, né? E atraia profissionais. Eu sei a dificuldade que você tem de atrair. A gente procura dar prioridade para contratações de pessoas que vêm aqui de Mogi, né? Que são de Mogi, né? Mas muitas vezes nós sentimos dificuldade em encontrar alguns níveis técnicos. Um trabalho da GEF, na verdade, e acho que a gente tem conseguido evoluir nesse assunto, é aproximar a academia da indústria, né? E a gente ainda sente uma necessidade um pouco mais forte, mas a gente observa, principalmente na UEMC, essa vontade de querer ser mais assertiva na formação de mão de obra qualificada para a indústria e para a área de serviço. Isso tem melhorado, né, Adriano? A gente pode dizer que hoje existe um desafio grande ainda. Mas olha, você foi muito gentil em me elogiar agora há pouco aqui, e eu te agradeço de verdade, mas... a gente tem uma oportunidade de fazer a diferença, né, pelo exercício da profissão, e é importante que isso se conecte com os nossos propósitos. Então, quando a gente reconhece que isso tem melhorado, mas ao mesmo tempo lembra que Júlio e eu entramos na Roganas praticamente juntos, os dois éramos de outros municípios, né? A quantidade de pessoas que a gente contrata de outros municípios é muito relevante. Agora, você fala assim, e o que isso tem de errado? Bom, de errado não tem nada, mas você tem na prática... Não é contra a lei, né? Não, você tem uma mobilização toda. Ele transferiu a família dele para cá, tem um custo envolvido com isso, que eu tenho que incorporar de alguma forma na minha planilha. Eu comentei agora há pouco do programa de trainee. Os três foram contratados fora de Mogi das Cruzes. Então, nós somos muito sensíveis a isso, e o programa de trainee tem só um ano. Então, nós somos muito sensíveis a isso, porque eu falo, puxa, como é que a gente pode se aproximar mais da sociedade para saber, para que a sociedade saiba que a gente está aqui, que a gente existe. Até como nós podemos ajudar, né? Isso, então, fomentar, desenvolver quando a gente se conheceu e você partilhava dessa, vou chamar, da relevância dessa dor para as empresas, e eu sempre fui um grande incentivador, embora talvez não tivesse todos os braços que eu queria para ajudar e tudo mais, é porque eu sou muito sensível a isso. A gente não faz patrocínio de esporte porque quer... não vai vender 1 quilo a mais de pó de ferro por causa disso. Mas a gente de verdade acredita que as pessoas passam a saber quem é a Roganas, onde está. E sabemos também que esporte faz bem, né, Adriano? Não tem dúvida. Isso tem uma responsabilidade secundária que é com a qualidade de vida das pessoas que a gente emprega lá. Eu brincava com o Theo agora há pouco que nós tínhamos a escolha de ficar no escritório trabalhando para poder estar aqui com você essa hora,
ou a gente ia fazer alguma coisa melhor com o nosso O cara tempo. me convidou Nós a fazer vamos- 32 Nós quilômetros vamos pedalar em 1h30. Nós vamos pedalar 1h30 agora. Aliás, pra vocês chegamos são... 10 minutos antes, tomamos banho e chegamos aqui. Mas é uma escolha que a gente faz. Vira e mexe, eu vejo vocês nas mídias sociais nesses desafios aí. Alguém Mas que você olha sabe pra que mim os e fala nossos- assim, esse cara não pedala, esse cara é os um nossos gordinho, colaboradores, frustrado. eles percebem isso. Não Isso tem dá uma dúvida. qualidade de vida melhor para eles. Sem dúvida, né? No sem final do dúvida. expediente. Não é por falta do que fazer. Se nós tivéssemos ficado lá, a gente ia ter coisa para fazer com dúvida. certeza. Olha, eu vejo que tem empresas que São gastam escolhas. fortunas com programas programas de retenção de mão de obra, né? E muitas vezes elas não são tão assertivas. Vocês hoje, quantos funcionários vocês têm hoje lá? 136, né? Direto, Nós estamos com 136 136, diretos. Então, 200, 136 direto, indireto. funcionários. Mas mesmo assim, e é um número significativo, vocês constroem um ambiente bastante comprometedor, vai. Você percebe De engajar as pessoas. de engajar né? as Isso. pessoas e nessas iniciativas, principalmente esportivas e tudo mais, e com uma faixa etária bastante variável aí, né? Que eu acho que são programas bastante bacanas. E não parece, mas vocês acabam sendo influenciadores, porque a gente começa a observar outras empresas da AGF tentando fazer coisas parecidas ou mais ou menos dentro do mesmo propósito. E esse agente multiplicador ele é muito importante. Você atuar como tal, eu acho que é um exemplo que fica para a sociedade como um todo. Cabe a nós, obviamente, enquanto entidade, fomentar isso, né? Sem Eu dúvida, sempre digo que os líderes estão sendo pressionados a irem para a mídia, atuarem como influenciadores. Senão, você é obrigado a olhar o lado negativo da mídia. Mas, Cláudio, é o nosso papel, se você for pensar como líderes, né? Eu me lembro quando eu me juntei à Roganas, e ali, então, já se vão quase 14 anos, ainda a gente percebia um traço muito forte da empresa que era administrada pelo dono. Lembra que nós compramos a Belgo Brasileira em 1999, eu então entrei na Roganas em 2010. Já haviam se passado 11 anos desde que a multinacional havia colocado a sua forma de trabalhar. Mas havia ainda uma massa muito grande de colaboradores que esperava o dono mandar. Então, Aguarda o chefe falar, né? Faltava uma coisa que a gente chamava de senso de dono, né? Sim. Aquele cara que sai da sala e ninguém precisa mandar ele apagar a luz. Ele apaga a luz porque ele sabe que aquilo custa aceso se não tiver ninguém lá. Coisas bestas desse tipo. Mas a gente, desde então, vem trabalhando para criar meios e processos que facilitem para que as pessoas saibam como assumir a propriedade, como assumir a responsabilidade para determinados assuntos. A gente fala que tem que ser fácil fazer a coisa certa, e isso vem muito da cultura de manufatura enxuta. Eu queria que o Júlio contasse um pouco de como isso tem ajudado a transformar a cultura da nossa organização. Perfeito. A gente, quando falava assim, olha, queremos que as pessoas se sintam donas, eu falava, mas por onde eu começo? Qual é o canal que eu uso para dizer aquilo está errado? Minha experiência diz que podia ser um outro equipamento, que podia ser melhor. E aí a gente, então... Como é que vocês lidam isso com esses programas aí? Obviamente, O Adriano comenta sobre a independência, né, que hoje a nossa unidade tem, mesmo sendo uma multinacional. E quando nós começamos, então, com uma proposta de um programa de Kaizen, nem era linha ainda, 2018, Adriano, quando nós fizemos nossa primeira reunião. E então mostramos para a organização que é realmente importante você ter um processo mais enxuto, ter realmente a qualidade como uma premissa, né? Ali naquele momento ficou meio com dúvida, onde esses brasileiros querem chegar com isso? Será que realmente pode ou não dar certo, mesmo sendo uma empresa sueca? Ainda não tinha aquilo tudo implementado na organização, né? Fomos desafiados por um parpa, falou, vocês estão com muita pressa, não quer esperar a gente fazer nós aqui? Vamos fazer isso de forma corporativa, em 2020 isso quando vai vocês chegarem em mim, começar. eu vou ter perdido todos os cabelos do corpo. Deixa eu começar Deu primeiro. bastante trabalho no início, primeiro para convencer. Que é o que você falou agora há pouco, né? Como é que você convence? Sem investimentos, não tem Adriano? dúvida. Sem investimentos, Verdade, mas era bem fazer lembrado. com que as pessoas tivessem tempo para aquilo, né? Porque demanda tempo primeiro com treinamentos, tempo para que você precise preparar e planejar as É implementações. uma mudança de cultura, né? Totalmente. Pessoas engajadas, então você precisa engajar. Esse foi o ponto principal. E começou aí, né? A pessoa engajada, os funcionários engajados, os colaboradores entendendo que aquela ação que ele faz acaba, no final, trazendo para ele uma reação de benefício, né? Reverte como benefício para ele mesmo. Com Totalmente. certeza. É um processo mais seguro. Em todos os sentidos. Cara,
A gente vem sendo demandado, eu vejo assim, né? Você tem... Porque às vezes a gente fala, tem empresas, a gente já conversou com vários perfis de profissionais, né? Eu me lembro, muito tempo atrás, quando eu decidi mudar de empresa, eu ouvi de um gerente de desenvolvimento humano, eu era um cara de planejamento e remuneração, que não adiantava treinar se ele ia ter um turnover lá na frente. Então... A empresa contribuía, contratava e demitia com frequência, em função da sazonalidade, e ele tinha na cabeça dele que não valeria a pena treinar e formar pessoas se ele ia perder lá na frente. Então, ali eu falei, olha, eu estou num ambiente errado. Eu acho que eu não vou... E a parte não vou. Aí eu saí e voltei depois de um ano como diretor de RH. Obviamente o cara já não estava mais lá. E você vindo do RH, você sabe que essa é a parte mais difícil, é a mudança da cultura dentro de uma empresa. Né? E para a empresa, você pode fazer contas de qualquer jeito. É muito mais barato e muito mais fácil formar do que reter. Só que esses resultados, muitas vezes, Cláudio, ele não vem de uma forma rápida, né? São ações a médio e longo prazo, né? Então você começa a fazer agora para começar a colher isso daqui a alguns anos, às vezes até 5 anos, que é o nosso exemplo. Nós começamos lá em 2018, nós começávamos a ter até dúvida se isso poderia ou não dar certo. A organização, de uma certa forma, respondeu com algum ceticismo. Vocês precisam cuidar disso agora. Vocês são muito pequenos aí, deixa a gente começar o programa corporativo. Nós vamos mostrar como que faz certo. Mas veja, a organização perseguiu esse programa corporativo. Por linhas tortas, acabou demorando mais do que eles previam. Né? A gente não se surpreendeu com isso. Mas acho que o fato relevante é porque saímos na frente. Hoje, que a empresa está colocando muita energia nisso e dando bastante atenção e reconhecendo a relevância, a gente acabou se tornando uma referência natural. Então, acho que sim. Com frequência dentro da corporação, eles referem-se a nós, porque e a gente fala, desculpa, eu não tenho nenhuma fórmula mágica para te passar, eu só estou na tua frente porque eu comecei mais cedo. E é importante que a gente seja humilde o suficiente para perceber isso. Não somos melhor que ninguém. E nós só conseguimos criar com os colaboradores também um vínculo de confiança de que aquilo que nós estamos fazendo é em benefício de todos. Mas olha, uma coisa que eu observo na Roganas e que eu valorizo muito eu chamo isso hoje, até no meu bate-papo, no meu atual momento profissional, eu uso muito esse termo, que é você ajustar a frequência. Todo mundo está na mesma frequência. E acho que esse talvez seja o segredo de sucesso da Roganas. E vou falar para vocês aí, primeira vez talvez que eu fale isso para vocês. E eu tenho observado isso de formas diferentes. Mas com todos os executivos que eu converso da Roganas, tem uma sintonia fina muito bem ajustada. Então, mesmo, por exemplo, o e a gente Eurípides... não ensaia, hein? Não, mas o Eurípides fala com... O pedal de hoje não foi para ensaiar, foi só para fazer o Eurípides fala de inovação, com uma tranquilidade incrível. Gosta, inclusive, foi com a gente lá no Cubo. Ele é o nosso profissional mais sênior. Sem dúvida. É o profissional mais sênior. Você tem as diferentes gerações. E normalmente é quem mais nos questiona também, isso aí, tudo. É isso aí. Então eu vejo esse ajuste fino de vocês em todos os níveis e acho que talvez isso seja um segredo do sucesso de vocês. Quando a gente observa outras empresas, você tem... Porque a população, de maneira geral, ela observa muito quem são os líderes, as referências e o que eles querem fazer, né? Muitas vezes, de uma forma... Se você tem um ambiente mais agressivo, do ponto de vista sindical e tudo mais... É comum tomar partido de alguns para tentar derrubar outros e tudo mais. E a Roganas eu vejo essa sintonia fina de vocês. Interessante você falar isso para nós, né, muito Cláudio? bem. Nós nos cobramos bastante. Mas olha, isso é uma observação tranquila, porque a gente fala também, o nosso amigo lá de suprimentos, como é o nome dele? O Ivan, fantástico Ivan, é um black belt, né? Então a gente quando conversa com o Ivan, a gente sente esse alinhamento de qualidade. Vocês a própria Joana, né, que é mais nova no grupo, chegando agora, mas também é uma louquinha, né? Faz as coisas acontecerem de uma forma bacana. Essa parte você vai editar, né? Vou editar. Ela vai cobrar essa ela acompanha o chefe. Ela vai cobrar essa mas aliás, eu adoro a Joana. A Joana é
ela não fala não. Ela vai, vamos, e ela vai. Então, Ai, se você não editar isso, eu tô frito. Um dia eu estava andando ali na avenida, eu vejo alguém correndo lá na contramão. Quando ela tá com muita energia, ela precisa gastar no final do dia, ela vai correr sozinha. Mora em São Paulo. Junto Aí depois ela pega o carro e vai Mas embora. junto ela trazia uma turma, Exatamente. porque parte daquilo era engajar as pessoas com o hábito da corrida. É o exemplo que eu vejo. Mas olha, você fala de engajar as pessoas, não tem outro jeito, né? Não dá para falar faz o que eu digo, mas e o que eu faço. Você precisa ser o exemplo. Eu me lembro, nós tivemos um acidente muito sério em 2016. Né? Nossa operação tem o risco como uma parte intrínseca e a gente precisa reconhecer e lidar com isso com... É de nível 4, né? É o maior risco que tem dentro de uma indústria. A gente precisa lidar com isso com a serenidade que é merece. preciso. Mas não vou excluir o risco está lá e eu preciso lidar com ele no meu dia a dia de forma muito presente. É o Júlio quem cuida disso diretamente hoje, ele é o responsável pela segurança industrial também, né? E nós tivemos um acidente muito, muito grave em 2016 que foi para nós um ponto de virada, né? Nós, como executivos, decidimos que, enquanto nós estivéssemos lá, nossa forma de dizer, porque depois é sempre mais difícil, mas enquanto nós estivéssemos lá, a gente nunca mais ia deixar algo daquilo acontecer outra vez. Porque é uma experiência muito difícil, a gente quase perdeu dois pais de família, e feriu gravemente outras 4 pessoas. Né? Não fomos nós que fizemos, mas foi a nossa operação, e a gente ali teve um aprendizado importante, dali para frente... Precisávamos mudar e criar um trilhamos uma jornada para um ambiente mais seguro. Né? E isso não tem vitória para você contar. O Júlio tem uma comparação que eu gosto e cito com frequência, que é como decolar e pousar um avião todos os dias. Né? O fato de você ter decolado e pousado ontem direitinho não quer dizer que hoje você possa decolar e relaxar. Você precisa cumprir os procedimentos todos. Muita disciplina, muita regra, muito método. Segurança. Né? Então, e é só assim que você faz um ambiente seguro para trabalhar. E engaja as pessoas. E eu lembro que teve uma etapa disso que foi de se aproximar das famílias, porque quando isso aconteceu, as pessoas e as famílias disseram, pô, mas você vai trabalhar naquele lugar que explodiu? Né? E tinha uma sensação ruim, uma imagem ali deve ser terrível. Sem dúvida. Nós demorou bastante tempo. Nós nos empenhamos muito e fomos muito apoiados pela corporação nesse sentido. Você vê, essa é a única área que não sofre nenhum questionamento quando se fala de investimentos, por exemplo. No ano da pandemia, que você falou que trouxe experiências negativas, né? E eu reconheço, mas também preciso lembrar das que foram positivas. Todo mundo aprendeu com isso. Mas teve um aprendizado, né? Sim. O ano da pandemia, que todo quanto é tipo de investimento foi cerceado, a única área que não teve os investimentos cerceados foi a área de segurança. E a gente manteve o plano e excedeu, inclusive, porque aquilo se fazia justificar. Então, depois dessa experiência em 2016, eu me lembro que, como parte desse processo de se aproximar das famílias e de mostrar que nós vínhamos fazer um trabalho para tornar um ambiente mais seguro, em 2022, e eu só não tenho o número de 23 fechado ainda, mas 2022... pela comparação que o grupo faz, a nossa operação foi a mais segura do mundo. A mais segura do mundo. Chegando numa condição de cultura da interdependência também, que dentro da nossa organização está sendo a primeira planta. E isso é resultado do engajamento das pessoas. E eu quero lembrar de uma experiência que nós tivemos juntos, que foi sugestão de uma líder de comunicação que nós tínhamos antes da Vanessa e tudo mais, e que era, por que a gente não faz uma peça teatral sobre como é que a gente leva a segurança na Rognas e chama as famílias para participar disso. Eu, como entusiasta nato que você conhece, pô, que legal, vamos com esse troço para frente, isso é uma puta ideia, que legal. Admito que eu fiquei meio cético. Ele me olhou de lado, falou, teatro, não tem teatro, isso aqui é vida real, camarada. Isso não é muito legal. Não, isso é uma barca furada. E aí, então, na época eu pedi a ajudar o Clodoaldo, nosso amigo que nos ouve aqui, tomara, que muito gentilmente ajudou para que nós pudéssemos ter usado o Senforp, para então receber ali quase 350, 400 pessoas para essa peça teatral. E que foi inclusive, teve uma série de ensaios, que eu não me lembro agora o nome do nosso colega que ajudou lá. Ah, meu Deus, que fazia parte do time, né, de basquete, né? Vou lembrar, era o Jaguar na época, né? Ele vestia a fantasia do Jaguar. Eu já vou lembrar o nome do... Márcio Piau, lembrei. Então, Márcio foi o cara que nos treinou. Mas eu me lembro que logo que nós lançamos a ideia, e as pessoas me olhavam com aquela estranheza, assim, diziam assim, você tem certeza, Adriano? Tem. Então, vamos lá, pessoal, vocês vão topar.
Aí um corajoso levantou a mão e falou assim, e você vai participar? Para você? E eu não... lógico que eu não ia. Mas eu não deixei nem a bola quicar. Falei, mas lógico que eu vou. Que papel que vocês querem que eu tenha? Pô, mas se você vai participar, então a gente vai. Então, é lógico, eu não posso... Se eu quero engajar, se eu quero dar o exemplo... Você tem que ser o exemplo. Eu preciso ser o exemplo. Eu preciso participar disso. E, na época, nós conseguimos reunir lá quase 30 colaboradores para subir no palco. Acho ainda no YouTube essas imagens. Tá lá, tem o Teatro de Segurança. Bom, senhores, olha, foi um prazer enorme estar com vocês. Acabou. Os caras querem que a gente acabe aqui, infelizmente. Vamos transformar a Roganaz no Netflix. Hoje é o primeiro episódio. Tem bastante assunto para falar, deixamos ainda... Vocês são 2 executivos de sucesso. Eu acho que vocês acabam sendo referências e exemplos para todos. Não poderia ter sido melhor o primeiro da série de podcasts. Eu acho que foi muito bacana, muito legal conhecer a Roganas. Obviamente que a gente vai trazer vocês novamente aqui para a gente estar sempre falando essas experiências, os desafios, mas com certeza serve como um aprendizado aí para não só para os jovens que querem crescer profissionalmente, mas os profissionais que um dia podem vir a trabalhar na própria Roganas, né? Parabéns, viu, Cláudio, por fomentar também esse tipo de trabalho, né, de divulgação. Eu acho que o legal é isso. A gente tem que mostrar para a sociedade, de maneira geral, a contribuição, o profissionalismo que existe por trás de grandes marcas, né? O engajamento não só social, mas empresarial. Eu acho que esse é o maior propósito desse projeto nosso com a TV Diário, Doação em Rede. E a GEF, ela ainda está buscando um pouco a construção dessa agenda dela. Essa agenda ela é bastante eclética e participativa. E esse é um dos projetos que a gente acreditava e acredita que pode trazer um retorno muito bacana, principalmente para a gente criar propósito para as pessoas que querem crescer profissionalmente. E olha, é muito bacana também essa iniciativa, se eu puder emendar na fala do Júlio, porque ela se conecta com um dos propósitos da AGEF, que é fazer com que esses jovens que estão estudando e se formando e começam a pensar na carreira, não precisem pensar que a carreira passa por enfrentar Ayrton Senna para São Paulo todos os dias. Sem dúvida. É preciso conhecer a relevância da indústria, da atividade que está aqui na região e que investe em tecnologia, que tem autonomia para engajar as pessoas e dar a elas a oportunidade de aprender na prática. Não tem coisa melhor do que você aprender na prática. A academia te leva até determinado ponto. Então, a gente poder fazer parte disso para nós também é motivo de orgulho, mas se conecta com o nosso propósito, de estar efetivamente mais próximo de quem pode se juntar a nós no futuro próximo e fazer a diferença, não apenas para os negócios da Roganas, mas para esse contexto em que a gente se insere, de efetivamente transformar a economia e fazer parte, deixar um legado. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade, prazer. Cláudio. Com certeza a gente vai voltar aqui. Que a gente possa voltar com mensagens que se conectem cada vez melhor com essas pessoas que muitas vezes estão em dúvida. Nem todo mundo consegue alcançar a dimensão do que a gente compartilha. Então, que a gente possa também trazer parte desse conteúdo que o pessoal eventualmente solicite, para que a gente vá esclarecendo e vai cada vez mais se aproximando dessa sociedade que vai nos ajudar nesse processo de transformação. É isso aí, senhores. Obrigado. Mais uma vez agradeço a todos os ouvintes aí e em breve estaremos novamente com mais uma empresa associada da GEF. Tá bom? Forte abraço a todos aí. Um abraço.